Olá, tudo bem? Olha, como servir a Deus fora do sistema religioso? Em João capítulo 4, versículo de número 19 e também o 20, está escrito: disse-lhe a mulher samaritana, quando estava conversando com Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Eles estavam ali no Monte Gerizim. Jesus estava à beira de uma fonte de água. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A resposta de Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Veja bem, antes de nós discorrermos sobre este assunto, como servir a Deus fora do sistema religioso, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está dentro ou você está fora do sistema religioso? Como saber se você está dentro ou está fora do sistema religioso? Se você pertence a uma denominação, se você é membro de uma determinada denominação, é filiado a uma denominação, seja ela qual for, existem milhares no Brasil, significa que você vive, que você está dentro do sistema religioso. Se você não é filiado a nenhuma denominação, você então está fora do sistema religioso. Se você não é membro de nenhuma denominação, você está fora do sistema religioso. E esses que vivem fora do sistema religioso, a gente pode ainda dividir em dois grupos. Primeiro são os incrédulos, aqueles que não professam nenhuma fé, aqueles que são considerados ateus, ou aqueles que querem continuar vivendo na prática dos seus pecados. Então, existe esse primeiro grupo, que vive fora do sistema religioso, que são os incrédulos, e existe o segundo grupo, que são crentes, que são cristãos, que são servos de Deus, que são discípulos de Jesus. Veja bem, você, meu irmão, que está me assistindo nesse instante, minha irmã querida, já pensou se você evangelizar uma pessoa, por exemplo, que esteja à viagem em um barco? Essa pessoa mora numa ilha distante. E essa pessoa no barco, ouvindo o Evangelho de Jesus pregado por você, essa pessoa é levada pelo Espírito Santo a tomar uma decisão. E essa pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Essa pessoa se arrepende dos seus pecados e assume o compromisso com Deus. Mas o local onde essa pessoa mora, o local onde essa pessoa vive, não existe nenhuma denominação. Ela vive num povoado, num lugarejo, numa ilha, que tem pouquíssimas pessoas. Pergunto eu a você, essa pessoa que aceitou a Jesus, que assumiu o compromisso de servir a Jesus, como é que ela pode fazer para viver dentro de um sistema religioso se o local onde ela vive não existe nenhuma denominação? Ela vai servir a Deus, ela vai ser crente em Jesus, ela vai ser uma discípula do Senhor, ela vai ter a fé cristã no seu coração, mas só que vai viver fora do sistema religioso. E além dessas pessoas mencionadas aqui, existe ainda um terceiro grupo. Então existem aqueles que estão dentro, aqueles que vivem fora do sistema religioso, mas aqueles que vivem dentro do sistema religioso, mas que não vivem como se estivessem dentro do sistema. É complicado? Eu vou explicar para você. Existem pessoas que são membros de uma determinada denominação, mas elas não concordam com todos os dogmas, com todas as doutrinas que são anunciadas, que são pregadas e que são ensinadas por aquela denominação que ela faz parte. Então, por exemplo, tem gente que faz parte
de uma determinada denominação, mas elas discordam, por exemplo, da prática do dízimo como sendo uma obrigatoriedade. Existem pessoas que fazem parte de uma determinada denominação, mas elas não concordam, por exemplo, com a forma de governo daquela denominação, que aquela denominação anuncia, que aquela denominação prega, que aquela denominação vive. Ela, por exemplo, pode fazer parte de uma denominação, mas ela não concorda com a questão de que o templo é o local, referência para adoração. Como essa mulher aqui de Samaria, ela achava, ela disse a Jesus, olha, os nossos pais nos ensinaram que nós temos que adorar aqui nesse monte, no Monte Gerizim. Era lá o local de referência de adoração para os samaritanos. E vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, ou seja, lá no templo de Jerusalém. Ela conversando com Jesus. Os judeus dizem que é lá, no templo de Jerusalém. Lá é o referencial de adoração. Nós, samaritanos, dizemos que é aqui, ao pé do Monte Gerizim. E Jesus diz que Deus está à procura de pessoas que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus não diz para a mulher, o local de adoração é aqui, é ali, é acolá. A referência de adoração é a referência do coração da gente. Onde quer que a gente se encontre. Seja no templo, seja em casa, seja na escola, em qualquer lugar. Não se adora a Deus, não se serve a Deus somente em um determinado lugar. Uma outra coisa que você precisa aprender, meu irmão, minha irmã, a casa do Pai não é no templo. Tem muita gente que imagina que estar na casa do Pai é estar no templo. Você sabe qual é a casa do Pai? Está em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a casa do Pai é o teu coração, minha irmã. Meu irmão, é o meu coração. É o nosso interior. E o discípulo de Jesus, lá no livro de Atos, disse assim aos judeus, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Deus não habita dentro do templo de tijolos. Ali não é a casa de Deus. Os judeus achavam que era. Que Jerusalém era a casa de Deus, era a casa do Pai. Mas Jesus deixou claro que Deus não habita, Deus não mora. A casa de Deus não é lá no templo. A casa de Deus é no seu interior. E aonde quer que você ande, aonde quer que você caminhe, você levará esta casa, esta habitação de Deus, que é o seu coração. Então existem pessoas que vivem dentro do sistema, mas vivem dentro do sistema como se não vivessem dentro dele, ou seja, não concordam com todas as práticas, com todas as doutrinas. Essa pessoa ela não é enganada facilmente, ela não é envolvida pela denominação. Essa pessoa é a pessoa que pensa, é a pessoa que raciocina, é alguém que não engole tudo. Essa pessoa não é a que se chama Maria vai com as outras. Essa é uma pessoa que sabe discernir entre o certo e o errado. Ela não pode ser e nem será facilmente enganada por quem quer que seja. Ela tem opinião própria. Opinião própria. Ela não se curva, não baixa a cabeça diante de qualquer conceito. Ela confronta todos os conceitos, todas as explicações, todas as doutrinas, todos os ensinamentos. Sempre ela confronta com a palavra de Deus. Mas vamos lá. Como viver fora do sistema religioso? Na época, nos primeiros séculos da era cristã, o único sistema religioso que havia era o sistema católico romano, o catolicismo. Era o único sistema. E isso perdurou até o ano de 1500 e alguma coisa. Então, durante 1500 anos, só havia um único sistema religioso, que era o sistema católico. Ou seja, não se admitia nenhuma espécie de adoração, de prática, de leitura da Bíblia, de interpretação da Bíblia, fora daquele sistema. Mas, olha só, haviam pessoas que se reuniam em casas. Haviam pessoas que não concordavam com isso. Haviam pessoas que não concordavam que Deus só podia ser adorado dentro de um sistema. Porque a palavra cristianismo, esse ismo aí é o sistema, é o significado. A definição, o sentido denotativo de ismo significa sistema.
Então, essas pessoas apregoavam que fora daquele sistema não podia haver adoração, interpretação da Bíblia em igreja. E nós sabemos, ao longo da história, que pessoas que não concordavam com práticas do catolicismo, que haviam, esse sistema que havia se desviado da palavra de Deus, essas pessoas se reuniam em casa, essas pessoas adoravam a Deus em casa. Houve um período na história, inclusive, chamado de cristãos perseguem cristãos. Então, pessoas de dentro desse sistema perseguiam aqueles que adoravam a Deus, que serviam a Deus fora desse sistema. É preciso que você entenda que essa questão de servir a Deus fora do sistema religioso não é da agora. É desde os primórdios, desde o princípio do cristianismo. Pessoas já serviam a Deus fora do sistema religioso. Então é possível sim servir a Deus fora do sistema religioso. E você sabe qual é a melhor forma de servir a Deus fora do sistema religioso? É amando, meu irmão. É amando, minha irmã. É colocando o amor em prática. Porque só existe um único mandamento. Um único mandamento. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o mandamento do amor. Jesus disse, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. A identidade do discípulo, Jesus revelou para nós. Ele disse, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, Jesus não disse que as pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos se vocês fizerem parte do sistema religioso. Se vocês pertencerem a uma denominação. Se vocês andarem com a Bíblia na mão na rua, debaixo do braço assim, ó. Não é dessa forma que as pessoas vão identificar vocês como sendo meus discípulos. Vendo vocês assim na rua, as pessoas podem identificar vocês como até alienados, mas não como discípulos de Jesus. Porque a prova inequívoca, irrefutável, contundente de que você é discípulo, que você é discípula de Jesus, é o amor. Ele disse, nisto todo mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então você que está fora do sistema religioso e quer servir a Deus, olha, a melhor maneira, a melhor forma é amando, amando. Socorrendo aquelas pessoas que realmente precisam ser socorridas, ajudando, apoiando, levantando, fazendo como fez aquele samaritano, aquele bom samaritano. 2 religiosos passaram e não ajudaram o homem que estava caído no chão, que havia sido assaltado e que estava ali completamente ensanguentado, pois havia sido espancado e roubado. Os religiosos passaram. Um era sacerdote e o outro era levita, e não deram a mínima importância para aquele homem. Mas um samaritano, um homem que estava indo viajar, os dois estavam indo para o templo de Jerusalém, achando que estavam indo adorar a Deus, e que adorar a Deus era mais importante do que socorrer uma pessoa que estava caída, e que ir para o templo adorar a Deus era mais importante do que demonstrar amor a uma pessoa que estava precisando. Aquele homem interrompeu a sua viagem, cuidou daquele homem, levou para uma pousada, gastou tudo quanto ele tinha para ajudar aquele homem que estava caído. E este samaritano, chamado de bom samaritano, foi o homem que foi elogiado por Jesus. Veja, fora do sistema religioso, mas que foi elogiado por Jesus porque mostrou na prática que ele exercitava o amor, que ele era uma pessoa de Deus, que ele era um servo de Deus, que ele era um discípulo de Jesus, enquanto os outros dois eram apenas religiosos. Esse aí realmente servia a Jesus com interesse de coração. Esse aí servia a Deus de verdade, porque servia na prática do amor. Agora veja bem, você pode servir a Deus fora do sistema religioso? Pode sim, reunindo os seus familiares, amigos, pessoas interessadas, e aí você pode refletir na palavra de Deus, você pode orar com essas pessoas, você pode evangelizar a sua vizinhança, você pode contribuir com programas missionários, pode sim, tem tantos, hoje você tem internet à sua disposição, existe um programa de adoção missionária muito bom, chamado PAN, onde você pode adotar um missionário e ajudá-lo financeiramente. Então você pode, junto com esses amigos, junto com esses irmãos, junto com esses familiares seus, você pode adotar alguém e enviar e mandar para um determinado lugar para ele começar a falar de Jesus para as pessoas. Então você pode sim ajudar a programas missionários. Vocês podem fazer caravanas em fim de semana e evangelizar pessoas em tantos lugares
onde muitas denominações ainda não chegaram. Você pode sim servir a Deus fora do sistema religioso. Você pode sim servir a Deus fora de denominações. E um detalhe, quando você vive fora do sistema religioso, você tem a liberdade para interpretar as Escrituras, para interpretar os Evangelhos, a palavra de Deus, conforme a orientação que o Espírito põe no seu coração. Você não é forçado, você não é obrigado, você não é constrangido a concordar com a cartilha denominacional que já vem pronta. Então você tem que concordar que Deus é assim, que Jesus é assim, que o Espírito Santo é assim, que a Bíblia é assim, que o batismo tem que ser desta forma, que a ceia só pode ser celebrada desse jeito, que você só tem que andar desse jeito. Então, servindo a Jesus fora do sistema religioso, você terá toda a liberdade para você servir a Deus de acordo com a sua consciência, com aquilo que você entende de vontade de Deus para a sua vida. Então é possível sim. Essa história de que é impossível servir a Deus fora do sistema religioso, essa é uma história muito antiga, viu? Então, durante 1500 anos se apregou isso, só havia um único sistema, que era o sistema católico. Depois surgiu o protestantismo. Infelizmente, o protestantismo hoje, com suas ramificações em várias igrejas, incluindo todas as que são evangélicas, apregou que fora do sistema do protestantismo, ninguém pode também servir a Deus. Herdou isso da sua mãe, da Igreja Católica, do sistema católico. Então, preste atenção, você que está me ouvindo nesse instante, lembre que aquela mulher de Samaria disse, olha, os samaritanos dizem que Deus só pode ser adorado aqui, neste lugar, aqui, ó, ao pé do Monte Gerizim, aqui neste templo que foi construído. Vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus, então, derruba, desmistifica essa questão de um local referencial para se adorar a Deus, dizendo que Deus está à procura de pessoas que adorem o Pai em espírito e em verdade. Você pode servir a Deus fora do sistema religioso, adorando-o em espírito e em verdade. Então você pode reunir amigos, irmãos, vizinhos, você pode estudar a Bíblia com eles, você pode adorar e servir a Deus fora do sistema. E que Deus, assim, continue te abençoando.